Obrigado. Meus queridos, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Com muita alegria eu venho aqui esta noite. Esta semana eu falei com Eunice que o mais breve possível eu queria vir aqui num culto, numa quarta-feira. E aí hoje pela manhã o telefone tocou, eu estava em Caratinga, ia renovar a carteira de motorista. E era minha mãe, disse que o irmão Everaldo estava à minha procura, convidando para esse culto aqui. Eu consegui mexer na minha agenda, alteramos, e com muita alegria, pastor Daniel, eu venho aqui, viu, Daniel? Falei com Eunice hoje, assim, sem nenhuma demagogia, eu tenho uma consideração pela sua vida, um amor pela vida de vocês, e era desejo meu vir aqui. Eu quero deixar para o pastor Daniel, no livro de Daniel mesmo, esse é para a sua meditação, e depois eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Daniel capítulo 12, versículo 13, é muito conhecido, o último versículo do livro de Daniel, que está escrito assim, Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. É meu desejo, meu querido colega, companheiro de ministério, que o irmão cumpra o seu ministério, que você vá até o fim, sendo fiel ao Senhor. Amém? Eu trouxe um presente para o senhor, pastor. O envelopinho está até aberto aqui, eu queria escrever um negócio, mas não deu tempo, depois eu escrevo. Na realidade, o valor em termos de reais, ele é, eu diria, insignificante. Mas aqui tem uma mensagem muito linda que eu preguei agora nos Gideões. Eu gostaria que você depois assistisse. Parabéns, Deus lhe abençoe ricamente. Amém? Glória a Deus. Meus amados, desde que eu recebi o telefonema para estar aqui, me veio o desejo, o coração, de compartilhar com vocês uma palavra em poucos minutos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Uau, que bênção. Vamos aí alguns minutos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 7. Deus me deu esta palavra há um tempo atrás, e em algumas oportunidades Deus tem movido o meu coração para compartilhar essa palavra. E como é aniversário de um obreiro, e nós temos aqui servos e servas do Senhor que amam a palavra de Deus, eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo me direcionou. Deuteronômio 34, versículo 7 diz assim: E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente da minha, mas o conteúdo da mensagem é a mesma. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra com o seguinte tema: um Deus de projetos duradouros. Nós vivemos numa era, numa sociedade, eu tenho falado isso algumas vezes, vivemos numa era que nós chamamos a era dos fenômenos, né? O que é um fenômeno? Aparece rapidamente, assusta, chama a atenção. Vivemos na época dos fenômenos, por exemplo, na música popular brasileira. Há pouco tempo apareceu o Luan Santana e ele se tornou um fenômeno, um jovem de 19 anos, 18, 19 anos. E eu estava dentro de um avião da Gol outro dia, lendo uma reportagem numa revista de bordo, e esta reportagem dizia que ele cobra até 300 mil reais para fazer um show. Um menino ainda, não é? Temos também os fenômenos do futebol. Lembra quando todo mundo chamava de Ronaldo o fenômeno? Depois, a barriga atrapalhou, ele já não era mais o fenômeno.
Aí aparecem outros fenômenos do futebol. E o último me parece que é o Neymar, aquele do cabelinho espetadinho. De vez em quando a gente vê um cabelinho espetadinho por aí, né? Eu acho tão bonitinho, parece uma manga espada após ter sido degustada, né? Eu não faço, nem o Enoque pode fazer, porque não convém a nós, né? São os fenômenos do futebol, aparecem e eles são ovacionados e aplaudidos, não é verdade? E quando eles entram em campo e colocam o pé, os pés na bola, todo mundo aplaude, realmente são os fenômenos. Depois, nós vemos também os fenômenos, por exemplo, no catolicismo romano. Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, aí gravou CDs, gravou DVDs, aí explodiu no Brasil. Os fenômenos também estão na política. Teve uma vez que apareceu o Fernando Collor de Mello, ele era, Gleidismar, o salvador da pátria. Porém, depois ele teve que sair pelos fundos da casa da Dinda, lá em Brasília. Esses são os fenômenos que aparecem. Mas os fenômenos também, eles aparecem no meio evangélico. De vez em quando você vê aí alguém, numa linguagem humana, brilhando no meio evangélico, não é? E isso está uma coisa muito comum hoje. Até nos hinos que são cantados, nas mensagens que são pregadas, parece que há um entusiasmo para que os crentes façam alguma coisa e que aconteça alguma coisa sobrenatural, para que do anonimato a pessoa se torne uma pessoa conhecida. Isto é uma propaganda que eu chamaria uma propaganda até um pouco enganosa, porque Deus não nos chamou para esse tipo de coisa, Deus nos chamou para ser servos. Muito bem, diante dessa introdução, eu comecei a pensar, um tempo atrás Deus me deu essa palavra, eu comecei a pensar assim, como é que o mundo, pastor Daniel, trata os fenômenos? Eles aparecem, a mídia, o Ibope, as instituições de pesquisas, só dá eles no Facebook, só dá eles na televisão, na internet. Só que é o seguinte, esses fenômenos, da mesma maneira que eles aparecem, eles desaparecem. Já viu? A mesma mídia que coloca um fenômeno lá no céu e dizendo que ele é o cara, como dizia Romário, a mesma mídia que pega e coloca lá em cima é a mesma mídia que leva às partes mais profundas, ao inferno. A mesma mídia que diz que ele é poderoso é a mesma mídia que diz que ele fracassou. Assim é que o mundo trata os seus fenômenos. Pensando nisso, eu fui para a Bíblia e resolvi orar ao Senhor e pedir uma palavra e ver como é que Deus trata esse assunto de fenômenos. E eu descobri que Deus não é Deus de fenômenos, porque Deus não é Deus de projetos passageiros, Deus é Deus de projetos duradouros. Eu gosto sempre de dizer que Deus é um Deus que investe a longo prazo. Nós conseguimos ver até na esquina, na outra esquina, porém Deus vê lá na avenida, Deus vê em Caratinga, Deus vê em Belo Horizonte, Deus vê na América do Norte, Deus vê no Japão, Deus vê do outro lado do mundo. Nós estamos vendo agora, Deus está vendo o amanhã. Mas não é fácil pregar o que eu estou pregando aqui, isso, e vivenciar isso. Por quê? Nós vivemos na era do imediatismo. Hoje tudo tem que ser de flash, né? Hoje tudo tem que ser rápido. Você começa a baixar um arquivo na internet, aí fica aquele negocinho rodando, aquele negocinho azulinho assim, né? Puxando, e você quase dá vontade de empurrar o computador assim. Tem gente que quando está demorando muito, eu falo, faz uma oração aí no computador, né? E tal, e repreende a vagareza, né? E tal, vai, né? Por quê? Nós queremos tudo muito rápido. E eu descobri que Deus não é Deus que age dessa forma. Deus não é Deus do elevador de Jacó. Deus é Deus da escada de Jacó. Porque elevador você sobe 30 andares com 3 minutos. A escada de Jacó você sobe de degrau em degrau. Vivemos numa era do Nissimiojo, né? Você chega em casa, que Deus te livre e te guarde, de não ter outra coisa, aí você diz, não, eu preciso comer alguma coisa. O que você faz? Você vai no pacote de Nissimiojo e com 2 minutos você tem uma pseudo macarronada, uma pseudo sopa de macarrão com 2 minutos. Você quer comer uma pipoca, você compra a pipoca de micro-ondas, joga lá, aperta e pá, pá, pá,
Com 2 minutos você tem uma pipoca. Mas você sabia que Deus não é Deus de micro-ondas? Deus é Deus de fogão de lenha, que tem que assoprar a cinza, que tem que colocar a lenha, que tem que acender o fogo, que tem que colocar a panela ao lume, que tem que colocar a gordura, que tem que deixar esquentar, que tem que mexer, que tem que colocar sal, e depois sai a pipoca, e ela é muito mais gostosa do que uma pipoca de micro-ondas. Você sabe disso. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor Jânio? Até agora eu comecei a entender, mas não entendi muito bem. É que Deus, Ele não está preocupado com o que você vai produzir com muita rapidez. Deus está preocupado em investir a longo prazo, porque Deus não quer que você seja um fenômeno. Deus quer que você vá até o fim, da mesma maneira que você começou. Sabe por quê? O segredo da vida, da vitória, não é começar bem, o segredo é terminar bem. Muitos começaram bem e não terminaram bem. No meio da jornada eles fracassaram, mas aqueles que começaram bem, passaram por lutas e tribulações, foram moldados, o caráter foi moldado pela presença de Deus e pela palavra do Senhor. Ele deu a oportunidade do Espírito Santo trabalhar na sua vida, e ao longo da história, ao longo dos anos, eu amei esse hino que vocês cantaram agora há pouco aqui, que até aquilo que parece que Deus nem vai fazer mais, não é verdade? Mas aquele que começa a boa obra é aquele que termina a boa obra, porque Deus quer que nós cheguemos no final dizendo o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Eu acho tremendo ver os jovens cantar, eu acho tremendo ver o louvor da igreja, mas eu acho também maravilhoso encontrar com um crente bem velhinho já que não consegue enxergar bem, ou ele tem a voz um pouco trêmula, mas você pega na mão dele e diz assim: eu estou alegre, eu estou firme. Sabe por quê? Deus cuidou da minha vida ao longo dos meus anos, e agora eu posso dizer: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que eu quero te dizer esta noite, em nome de Jesus, que Deus não te chamou para ser um fenômeno, Deus te chamou para ser um servo fiel. Deus não te chamou para ser um fenômeno, mas Deus te chamou para ser uma luz que mantenha brilhando em meio às trevas, não obstante as tribulações da vida. E eu poderia utilizar alguns personagens da Bíblia aqui para ilustrar esta questão do investimento de Deus e a capacidade que é possível, ou melhor dizendo, como é possível Deus investir em nós e a gente descobrir algumas coisas fantásticas em Deus e nós irmos até o fim. Sabe por quê? Há pessoas que começaram muito bem, irmãos, mas pararam no meio da jornada. E eu quero te dizer que vida cristã não é para 6 meses. Vida cristã é para ir até o fim. Quando eu morava em Viçosa, eu morei em Viçosa quase 9 anos, e tinha uma irmã que frequentava a igreja, a Assembleia de Deus, onde eu frequentava lá. E depois ela sumiu. E um dia eu encontrei com ela lá num café, eu gosto muito de café expresso, esse café expresso, e passando na PH Rolfs lá, eu falei: vou tomar um café expresso. Quando eu entrei, era aquela irmã que estava no balcão. Falou: irmã, me dá um café expresso. Aí ela serviu o café e falou assim: e o senhor ainda está na igreja? Eu falei: como assim? Ainda estou na igreja. Vida cristã não é estar por um tempo. Quem conhece e experimenta Jesus, não é por um tempo, é para ir até o fim. Porque à medida que você se envolve com Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Ele te envolve na sua graça, e daqui para frente é só caminhar. Por quê? Porque o apóstolo escreveu dizendo: nós não somos, o escritor do livro de Hebreus, nós não somos daqueles que recuam, daqueles que voltam atrás, mas nós somos daqueles que permanecem para a conservação da alma. É impossível experimentar Deus e abandonar Deus. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque à medida que as lutas e as tribulações assopram sobre a nossa vida, nós temos a capacidade de nos agarrarmos em Deus e dizer: Deus, eu não te solto
Aí Deus vai te dizer: meu filho, não é você que não me solta, sou eu que não te solto. Aleluia, aleluia, porque você está amparado pela minha graça e pela minha presença. E eu gostaria de utilizar a vida de Moisés aqui hoje, porque o texto aqui, pastor, diz que Moisés morreu com 120 anos, e ele não perdeu o vigor e nem perdeu a visão. Interessante que hoje eu fui em Caratinga e eu tirei os óculos para olhar naquela letrinha, né? E eu fiz, Sérgio, eu tentei assim, sabe, para ver e tal, e falei: isso aqui está parecendo or, né? Não sei o quê, mas não era nada daquele. Ele falou: coloca o óculos, coloca os óculos. Aí eu coloquei e falei, aí Z, V, dei de 10-0 lá no negócio. Aí ele falou: o senhor vai precisar de uma correção visual, viu, na sua carteira. Eu falei: tá bom, então deixa vir. O caso de Moisés não era o problema que eu estou. O caso de Moisés não era estigmatismo. O caso de Moisés não era miopia. Quando ele diz aqui que ele não perdeu a visão, é bem verdade que ele não teve problema na visão física. Mas o que eu quero te dizer é que ele foi até o fim e não perdeu o vigor, porque ele não perdeu a visão acerca de algumas coisas relacionadas a Deus. E eu quero te dizer que o segredo de ir até o fim na vida espiritual não é a questão de perder a visão física, é a questão de não perder a visão de Deus. E eu gostaria de, em poucos minutos, lhe dizer algumas coisas que caracterizaram a vitória de Moisés. Por que ele foi até o fim? Primeiro, ele não perdeu a visão da soberania de Deus. Para Moisés, Deus sempre estava no trono. Você sabia que há momentos na nossa vida, como o louvor, esse louvor me impactou, que vocês cantaram aqui. Você sabia que tem hora que parece que Deus perdeu o controle? Você sabia que parece que o trono de Deus, tem hora que o trono de Deus está vago? Porque as coisas vão acontecendo de uma maneira que parece: puxa vida, Deus não está vendo? Deus não sabe disso? Onde está Deus para ouvir as minhas orações? Deus perdeu o controle? Ei, alto lá. Deus pode estar em silêncio, Deus pode estar quieto, mas Ele não está nem viajando. Primeiro, porque Ele é onipotente e Deus onipresente. Deus não viaja, Deus está. Eu vou repetir o que eu falei: Deus não viaja, Deus está. Eu saí de lá e vim aqui, pastor Daniel, mas Deus não saiu para vir, Deus está. Então Deus está no trono, e como Ele está no trono, Ele tem o controle. Ele é um Deus o quê? Soberano. Irmãos, Deus não abre mão da sua soberania. E Moisés foi até o fim, porque ele sabia que o controle estava nas mãos de Deus. Isto é, ele tinha o cajado, o cetro na mão, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero te dizer que lá no Egito, o faraó estava no trono, verdade é. Porém, quem mandava no Egito não era faraó, era Deus. Porque Deus é Senhor de toda a terra. Lá houve uma hora na história de Israel, que na época de Acabe, Jezabel, uma mulher terrível, mandona, braba, idólatra, e ela mandava em Israel e mandava no marido, e dizia que é Baal que faz chover aqui em Israel. Deus levanta um profeta, Tisbita de Gileade, sem ascendência poderosa, aparece lá no cenário e diz assim: ei, só vai chover depois que eu mandar. Sabe o que Deus estava dizendo nos lábios de Elias? Quem manda chuva aqui em Israel não é Baal, quem manda chuva aqui sou eu. Eu quero dizer que Deus continua sendo o manda-chuva, porque Ele está no trono, e Moisés sabia disso. Eu quero dar essa palavra de ânimo: se você quer ir até o fim da sua jornada bem, não abra mão da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. Tem uma experiência que eu conto, um fato verídico que aconteceu, inclusive dia 19, agora eu estou indo a Cuba outra vez. Mas eu morava em Viçosa e eu tirei o visto para ir a Cuba. Ou melhor, comprei a passagem para ir a Cuba. Estava com a passagem na mão e o governo me negou o visto. Disse: não, você não pode entrar aqui como pastor, não. Me negaram o visto. Eu falei: o que eu posso fazer? Deixar de ir eu não posso. Fui para a oração, Eunice, pastor Getúlio estava lá, tinha uma outra irmã, não sei se Vanja ou Dinamar. E naquela manhã de quarta-feira, em consagração, orando, eu falei: Senhor, a passagem, eu fiz igual a Ezequias, a passagem está aqui, Senhor, ó. E eles disseram que eu não posso ir, não posso entrar naquele país.
Já era a 6ª ou 7ª vez que eu tinha ido lá. O Senhor falou literalmente comigo. Quem crê que Deus fala? Você crê? Deus falou literalmente comigo. A porta não abrirá para você em Cuba. A porta está aberta. E o Senhor falou comigo: tu irás ali sem impedimento algum. E eu parti, irmão, com a cara e a coragem. Peguei um visto de turista. E como pastor, entrar lá como turista é complicado. E cheguei em Cuba, o Senhor falou: sem impedimento algum. Cheguei, entreguei meu passaporte, a moça olhou para mim, nem perguntou nada, meteu o carimbo, falou: bem-vindo. Entrei. O Senhor falou que é sem impedimento algum, né? Cheguei lá na frente, fui tirar o cinto no detector de metais. Ela falou: precisa não. Fui tirar o paletó, precisa não. Fui tirar o notebook, ela falou: também não precisa não. Fui tirar o sapato, falou: precisa não. Aí passei naqueles trem tudo lá, como diz o mineiro, né? Sem nenhum problema. Quando chegou lá na frente, tinha um senhor, ele disse assim: de que país tu eres? Eu disse: de Brasil. Dois colegas que estavam indo comigo, pastores, eles disseram, o senhor lá, a autoridade, disse assim: de que país tu eres? O outro colega disse: de Brasil. Aí eles disseram assim, a autoridade lá: vocês brasileiros são bem-vindos aqui em Cuba, porque o vosso presidente está aqui, o Lula está aqui. Não é que Jesus marcou a viagem do Lula no dia da minha? Porque ele é soberano, irmão. Ele manda no Brasil e manda em Cuba. O Senhor falou: o presidente vai estar lá no dia que o meu servo precisa entrar. Sabe por quê? Porque a porta vai estar aberta. Você precisa crer que há um Deus no controle, que Ele age não ao seu tempo, mas Ele age ao tempo dEle. Ele me manda te dizer esta noite que eu sou o Senhor e ao meu tempo eu vou te honrar, ao meu tempo eu vou fazer, porque como Ele é soberano, Ele age no seu tempo. Eu sei que se eu pedir aqui, quem está esperando algo de Deus e parece que Deus não vai dar? Tudo, não sei lá, 95% quem está ligado aqui vai levantar. Eu estou esperando salvação de um filho, porta de emprego, cura de uma enfermidade, salvação do meu marido, solução de um problema, etc. Todo mundo, e parece que Deus está assim viajando, não sabe de nada. Ei, descansa, Ele está no trono. Quem pode adorar a Deus? Se você pode, aplauso ao Senhor, sabe por quê? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está no trono. Aleluia, aleluia. Você pode adorar a Deus? Deus está no trono. Aleluia, Ele manda, Ele comanda, Ele determina, Ele autodetermina. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. O louvor que vocês cantaram aqui, que nós cantamos, né? Quão grande é o Senhor. Olha aí. É o seu Deus. Quão grande é o Senhor. Se eu fosse você, adorava, porque o soberano é grande. Deus faz coisas tão tremendas, irmãos, esse soberano. Ele é todo poderoso. Interessante que no livro de Isaías, o profeta registrou que ele resolveu medir o espaço sideral. Sabe qual a fita métrica que ele usou? O palmo. Ele quis saber as águas dos mares e dos oceanos, e ele pegou tudo na concha da sua mão. Ele resolveu saber o peso das montanhas, dos outeiros e das pedras, o peso do Everest, o pico mais alto da terra, 8.852 mil metros, lá na cordilheira do Nepal. Resolveu medir as pedras, pesar as pedras lá da região de Petrópolis, Teresópolis. Resolveu saber o peso do Ibituruna, aqui de Governador Valadares, da terra do pastor Daniel. Resolveu medir, saber o peso das montanhas do norte do Espírito Santo, e diz a Bíblia que ele sabe os miligramas, ele pesa em balança. Aleluia. E diz a Bíblia no Salmo 147:4 que ele conta o número das estrelas e chama todas elas pelo nome. Eu me encanto com isso, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Isto é que é Deus, irmãos, o resto é Baal. Se eu fosse você, erguia a sua mão para o céu e adorava o Deus soberano.
Quem pode adorá-lo pela sua grandeza, pela sua soberania? Aleluia! Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou mostrar o meu poder. Deus está mandando dizer para alguém: eu vou mostrar a minha glória, a minha soberania, para que saiba que eu estava no trono. Aleluia! Quão grande, isso, com a sua mão erguida para o céu. Eu estou crendo que Deus vai agir em famílias aqui esta noite, irmãos. Esse culto de aniversário do pastor Daniel não foi marcado por acaso. O soberano desceu aqui, o soberano está aqui. Ele manda, comanda, determina. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra. Ele muda tempo, Ele muda estação. Sabe o que o Espírito de Deus me faz lembrar aqui? Aleluia! Me faz lembrar, pastores, irmãos e irmãs, do tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma carta de um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. O Senaqueribe já tinha conquistado 45, 46 cidades à volta e mandou uma carta para Ezequias dizendo assim: olha, Ezequias, não pensa que você confiando nesse Deus aí de Israel, que você derrubou os altares dele aí, não pensa que ele vai te livrar não, tá? Porque eu estou chegando aí, eu já venci tudo aqui à volta. Ezequias pegou essa carta, você lembra dessa história? Isaías 37, 38, pegou a carta e não levou para o advogado da esquina, não levou para o pai, para a mãe, não, levou para o templo. E colocou assim, diz a Bíblia que ele colocou lá no altar a carta. Ele falou: Senhor, olha o que o Senaqueribe está falando. Diz a Bíblia que quando ele orou ali, a voz do Senhor bradou lá na casa do profeta Isaías. Isaías, eis-me aqui. Dá uma ida lá na casa do Ezequias e fala umas coisas com ele lá para mim. Você fala? Falo. O que o senhor quer que fala? Diga para ele que eu conheço o assentar e conheço o levantar do Senaqueribe. E diga para ele que eu vou colocar um anzol no nariz do Senaqueribe e vou pôr um freio na boca dele. Ezequiel 37, 23. Pode ler depois. Não lê agora, lê depois. Eu vou botar, imagina, irmãos, essa cartilagem do nariz com um anzol agarrado aqui. Alguém gostaria? Eu imagino assim o Senaqueribe andando na pontinha do pé. E quando ele chega diante do soberano, Deus fala: abra a boca, que agora eu vou pôr um freio. Eu te puxo aqui e te coloco um freio para você não invadir Jerusalém. E sabe o que Deus mandou falar com Isaías, com o rei Ezequias? A briga do Senaqueribe não é com você, a briga do Senaqueribe é comigo. Eu defenderei esta cidade. Deus está mandando dizer: eu defenderei esta cidade. Deus me manda te dizer, o soberano: eu defenderei esta igreja, eu defenderei esta família, eu defenderei o teu filho, eu defenderei o teu ministério. Ele é soberano, irmãos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Moisés não perdeu a visão da soberania de Deus. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Estou falando há 30 minutos já, passou rápido, mas pode ficar tranquilo, não vou demorar muito. Mas vamos lá. Segundo, Moisés não perdeu a visão de que Deus é um Deus de alianças e um Deus de promessas. Ao longo dos 40 anos de deserto, de vez em quando Moisés falava com o Senhor: Senhor, esse teu povo aí que eu tirei de lá, Aí tinha uma hora que o Senhor falava assim: eu vou matar esse pessoal e vou tirar uma geração do seu lombo. Você vai gerar para mim uma geração boa. Fala assim: não, Senhor, se o Senhor matar esse povo, risco o meu nome aí do livro da vida. Não faz isso não. Moisés estava preocupado com a honra do nome de Deus. Porque as nações vizinhas poderiam dizer: Deus tirou eles para o deserto e matou eles, não pôde chegar com eles na terra prometida. E Moisés sabia que Deus era um Deus de alianças e de promessas. Os anos poderiam passar, acontecer o que acontecesse, Deus cumpriria as suas promessas. Aleluia. Esta é uma palavra de ânimo para a tua alma aqui esta noite. Sabe por quê? Tempo não apaga as promessas de Deus.
Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não viria aqui hoje, irmãos. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que as alianças que Ele fez contigo são alianças eternas. Deus é um Deus de alianças eternas. Por que a Bíblia diz assim várias vezes? Quantas vezes isso está na Bíblia assim, irmãos? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Lembra disso? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sou Deus de vossos pais. Ei, tem pai aqui esta noite, tem mãe aqui que vem orando ao longo do tempo pelos seus filhos. E Deus já prometeu. Deus fez promessa. É só uma questão de tempo, irmão. Ontem eu conversava com um amigo meu lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, pastor Sandro. Ele falou: Jander, esse problema aí é não estalar do dedo assim, ó. Dorme com o problema e amanhece sem ele. Entendeu? Porque Deus é Deus de promessa e Deus de aliança. Deus falou: Moisés, eu vou cuidar de você no deserto. Toda manhã caía maná. O sol esquentava, a nuvem cobria. Do lado de fora da nuvem, 45, 50 graus. Debaixo da nuvem, 20, 22 graus. De noite, a temperatura ia para 0 grau no deserto. A nuvem transformava em coluna de fogo, 20, 22 graus. Dá para entender um negócio desse? Como um bom mineiro, dá para entender um trem desse? É Deus cuidando ao longo da história. Acabou a água. Acabou não, Moisés? Dá uma cutucadinha nessa rocha aí. E você acha que saiu aquele... Vou usar uma palavrinha assim, aquele mijinho d'água, da torneirinha que você abre assim, é para dar água para 2,5 milhões de pessoas, irmãos. Pode ser gotinha d'água. Coitado do Saai aqui de Ipanema, é fichinha diante da água que saiu da rocha. Porque Deus... E tem hora que Deus fala, toca na rocha. Tem hora que Deus fala, fala a rocha. 40 anos Deus cuidou. Porque Deus prometeu a terra de Canaã. E Moisés sabia que Deus era um Deus de alianças e um Deus de promessas. Glória a Deus. Eu estou aqui porque alguém fez uma aliança com Deus e incluía a minha vida. Você está aqui porque alguém aliançou-se com Deus. Quem sabe até você veio uma sequência de maldições, tataravô, bisavô, avô, pai e mãe. Quando chegou você, Jesus atravessou no seu caminho. Quando Jesus atravessou no seu caminho, toda a maldição foi quebrada. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Da agora para frente você está debaixo da aliança e debaixo da bênção. A história do teu filho, da tua filha, a história da tua posteridade foi mudada, porque Deus atravessou o caminho. É assim que eu creio, irmãos. Deus atravessou o caminho. Ah, pastor, ora por mim, porque aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha bisavó, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o meu familiar. Eu estou com medo de acontecer comigo. Ei, você está debaixo da bênção. Então, Jesus se fez maldito por nós. Por que Moisés foi até o fim? Primeiro, não abriu mão da santidade de Deus, não perdeu a visão. Não perdeu a visão que Deus é Deus de aliança e Deus de conserto. Mas ele também foi até o fim porque ele não perdeu a visão de que vida de comunhão com Deus está acima de toda e qualquer coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés, irmãos, eu amo a vida de Moisés. Eu prego muito sobre Moisés. Moisés, Davi foram homens fantásticos, né? Outros homens fantásticos na Bíblia, como Paulo. Mas vamos no Antigo Testamento. Moisés, irmãos, era um homem que Deus deu testemunho dele, dizendo: olha, procura aí em Israel, que deve ter alguém aí que eu falo em sonho, que eu falo em visões, mas veja se tem alguém que eu converso cara a cara assim como eu converso com Moisés. Não tem não. Moisés, olha aqui para minha mão. Moisés era assim com Deus. Pensa, como diz Eunice, pensa num camarada que tinha comunhão com Deus. Mas o camarada era guloso demais, irmão. Deus apareceu para ele em Êxodo 3, apareceu para ele em Êxodo 19, deu as tábuas da lei. Ele ficou 40 dias dentro de uma fumaça, a terra tremendo, aquele barulhão todo. Desceu de lá, o rosto dele brilhava. Subiu ao monte, Deus se manifestou para ele. Lá no capítulo 33, ele fala: Senhor, eu queria pedir um negócio, Senhor. O que você quer pedir? Mostra-me a tua glória. O camarada já tinha visto, rapaz. Mas sabe por quê? Quem experimenta Deus quer mais. E Moisés sabia, irmãos, que Deus é uma fonte inesgotável.
Ei, o que você experimentou até agora não é nem um cupim desse aqui do que Deus tem para a sua vida, não, minha filha. O que Deus tem para a sua vida é um derramar, não é conta-gota, não. Deus, mostra-me a tua glória. Aí o Senhor falou, não tem jeito com esse Moisés, não, já mostrei tanto. Sabe o que o Senhor falou com ele? Sobe mais um pouquinho, tem um lugarzinho para você junto à pedra aqui em cima. Quem quer ir até o fim, precisa trocar as horas do Facebook pela leitura bíblica e a oração. Eu uso muito a internet por causa do meu trabalho, missões, Cuba, e tem hora que eu tenho que... Peraí, chega, alto lá. Quem quer ter vida de comunhão com Deus e ir até o fim, tem que trocar as novelinhas, né? Tem que trocar os filminhos pelo joelhinho no chão e buscar a direção de Deus. Ei, moça, você que está namorando, seu namorado tem compromisso com Deus? Continua namorando. Se ele não tem, pula fora. Porque quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com você. Assim o rapaz, do mesmo jeito, quem quer ir até o fim, ter uma vida vitoriosa, precisa de desfrutar de comunhão com Deus. Perguntaram a um pregador, um pastor, depois de 50 anos de ministério, pastor Daniel, Deus tem filhos prediletos? O pregador respondeu, não, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem amigos íntimos. Eu me encanto com esses negócios, poder ser amigo de Deus. Irmão, tem gente que ele tem comunhão com Deus mesmo. Deus fala com ele, ele adora a Deus. E não é só no congresso, não é só no domingo à noite, quando ele está no microfone aqui, que ele levanta a mão e diz, I love you, my Jesus, I love you, my God. Não, é lavando roupa, né? A irmãzinha, e cantando. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. As lágrimas caindo junto com a roupa, mas ela está adorando a Deus, porque ela tem comunhão com Deus. Quem pode adorar a Deus, adora, sabe por quê? Deus quer desfrutar desta comunhão conosco. Ou melhor, Deus quer que nós desfrutemos desta comunhão com Ele. Entendeu? Deus quer que a gente não só dobre o joelho para pedir, mas dobre o joelho para ouvir. Igual aquela experiência que eu conto do meu filho, né, do Gustavo, já contei algumas vezes. Eu morava lá em Viçosa, ele me ligou do Juiz de Fora, 11h30 da noite, e você sabe como é que filho que mora fora liga para casa do pai, né? Taran, tararam, tararam. Eu acho tão bonita essa musiquinha, eu acho tão legal, não é? Desde que não seja no meu telefone, nem no meu celular, né? E aquela moça tem uma voz tão bonita que fala do outro lado, né? É chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Eu acho ela tão educada. Deus me guarde. Aí do outro lado, alguém com uma voz grossa como a minha, diz, papai é Gustavo. Benção. Eu falei, ô meu filho, Deus te abençoe. E conversamos 20 minutos. Ele estava empolgado, né, Eunice, aquele dia. Depois de 20 minutos eu falei, meu filho, e aí, o que está mandando? Quanto está precisando? Porque filho que mora fora, liga a cobrar, 11h30 da noite, está querendo o quê, meu filho? Você está rindo que nem é você, né? Mas aí nesse dia, o Gustavo me quebrou, o Gustavo me despedaçou. Ele falou, interessante papai, hoje eu não te liguei para pedir dinheiro. Hoje eu liguei porque eu estava com vontade de ouvir a sua voz. Irmãos, eu falei, me desculpa meu filho, comecei a chorar, me perdoe, por favor. Naquele momento o Espírito de Deus ministrou no meu coração. E disse, é desse jeito que eu estou querendo me relacionar com os meus filhos. Não é gente que só liga aqui para o céu para pedir, me dá, abre porta de emprego, chave de carro novo, chave de apartamento e não sei o que, me dá, me dá. Não, é gente que vai para a presença do Senhor e tem a capacidade de silenciar-se e dizer, não falo nada, Deus, por favor, fale. Porque a voz do Senhor, aleluia, a voz do Senhor, diz o livro dos Salmos, parece que é o 92, faz parir as servas. A voz do Senhor corta o cedro no meio. A voz do Senhor acalma a tempestade. A voz do Senhor cura a enfermidade. A voz do Senhor levanta caído. A voz do Senhor abre porta.
A voz do Senhor não só abre porta, mas a voz do Senhor cria porta onde não tem. Porque tem hora, pastor Daniel, que a gente está pedindo a Enoque, Senhor, abre uma porta, mas não tem porta ali. Aí o Deus, a voz dele tem capacidade de abrir uma porta onde não tem porta. E só experimenta isso quem tem o quê? Comunhão com Deus. Eu vou terminar, são 9:02. Estou pregando há 40 minutos, parece que passou até rápido, né? Deixa eu te falar. Se tem uma coisa que, se nós quisermos ir até o fim, a gente não pode perder, é a simplicidade da vida cristã. Eu estou notando, irmãos, que nós estamos ficando uma geração de crente muito elitizado, sabe? Eu não sei se vocês estão notando. É muito... Irmãos, Deus quer trabalhar mais na simplicidade da nossa vida. A gente precisa voltar a chorar com coisas simples, entendeu? A gente precisa voltar a arrepiar com coisas simples. Eu gosto de falar, eu já falei isso trocentas vezes. Eu fico com dó de Eunice porque ela já escutou várias vezes, mas ela escuta de novo. Você lembra quando você morava na roça? Lá no córrego do Vinagre? Né, Sérgio? Vinha a pé para a rua. Você lembra quando você morava na roça? Vinha para a igreja. É possível que tenha, eu estou vendo aqui que é uma geração bem nova, mas tem os mais vividos aqui, não vou dizer velho, né, Tatão? Mas mais vividos, né? Da nossa faixa, assim, de uns 50. Até brinquei com o Eunice que eu fiz 50 outro dia, e o pastor Getúlio disse que depois de 50 anos, se você acordar e não sentir dor em lugar nenhum, porque você morreu. E hoje eu falei, Eunice, você sabe o que é verdade? Na hora que eu pisei para descer a escada, deu uma fincada aqui no pescoço. Eu falei, estou frito, daqui para frente estou frito. Vou chegar em casa e tomar um Tandrilax. Mas você lembra quando você morava na roça? Vinha para a igreja, a pé, com um pezão assim, ó, esparramado. Porque o pé da gente era mais largo quando morava na roça. Não, eu não usava calçado. Na entrada da rua lavava o pé, não é verdade? Enfiava no sapato feio que você estava usando há uns 2 anos, ou 3, que só tinha um. Tem gente rindo aqui que está falando, é verdade. Né, Jander? O Zé Pintinho, que eu diga, né? Aí vinha para a igreja e tal, quando você chegava no culto, aquela simplicidade, né? Mas já encontrava os irmãos cantando, né? Se das vidas vaga procelosa ação, se com desalento julga tudo vão, das muitas bênçãos dizia de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Aí você chegava, né? Já começava a chorar, sentia a presença de Deus. Hoje não. Você chega com ar-condicionado, direção hidráulica, desce do carro, alguém fala, ô irmão, o vidro ficou aberto. Aí você só fala assim, ficou não, irmão. Os vidrinhos, ó. Eu acho tão bonito isso, que toda vida eu tive o carro naquela manivelinha, né? Agora eu aperto assim e fico só olhando para subir. Aí você chega com vidro elétrico, direção hidráulica. Mas para sentir a glória de Deus, irmão, é difícil. A gente está muito elitizado, a gente precisa voltar a arrepiar com coisas mais simples, entendeu? Porque Deus é o Deus das coisas pequenas. Há poucos dias atrás eu preguei num dos maiores congressos do Brasil e talvez do mundo, que é o Congresso dos Gideões Missionários. Mas eu quero te dizer que Deus não só usa quem prega lá. Deus é o Deus das coisas simples. Do irmão Everaldo e do pastor Daniel indo no hospital. E eu vou contar para você um fato que aconteceu em Ipatinga. Para você abrir o seu coração e entender que para Deus te usar, você não precisa ser conhecido. Porque Deus é o Deus da simplicidade. Deus é o Deus do maná. Deus é o Deus da nuvem. Deus é o Deus da pedra. Deus é o Deus do galinho que joga na água e a água amarga fica doce. Aleluia! Os irmãos se alegram comigo por isso, sabe por quê? Porque quando eu digo desta simplicidade, aí eu tenho a oportunidade de entender que eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque coisa difícil é ser famoso, irmão. Eu nunca fui, não quero ser, mas eu acho que é difícil demais. Ah, meu Deus, será qual paletó que eu fui na igreja do pastor Daniel aquele dia? Será que foi essa gravata? Será que o meu cabelo está bem? Será que eu estou bem? Porque todo mundo está me olhando. É melhor você ser um a mais na multidão, não é verdade? Porque aí você começa a chorar e não tem lenço, aí você vai... É melhor ser mais um na multidão.
Coisa boa é ser mais um, irmão. Coisa boa é arrumar uma choradeira doida, levantar a mão para cima e dar glória a Deus. Isso é bom. A simplicidade. Eu não estou fazendo apologia à pobreza e nem à ignorância, não, irmão. Eu estou falando que o evangelho é coisa simples. Se nós quisermos ir até o fim, nós precisamos entender que Deus é o Deus das coisas pequenas. E eu vou terminar lhe dizendo. Na cidade de Coronel Fabriciano, tinha um moço, uma família grande. E ele, um dia, numa angústia tremenda na alma, ele passou numa rua, tinha uma Assembleia de Deus assim com uma luzinha, tipo aquele tomatinho, há muitos anos atrás. Uma igrejinha assim pequena. Do lado da rua de baixo tinha um centro espírita. E ele falou, não sei se eu vou naquela igreja, não sei se eu vou naquele centro. E ficou para lá e para cá. Mas o Espírito Santo moveu, ele entrou na igreja, aceitou Jesus como Salvador. Jesus salvou ele e ele ficou numa alegria doida, como diz o mineiro. Mas alegre, alegre. E ele tinha um irmão, que o irmão dele encrencou com ele e falou, esse meu irmão não vai ser crente, eu vou tirar ele da igreja. E um dia, era uma segunda-feira de oração, apareceu esse camarada meio endemoniado lá, irmão dele. Tira meu irmão para fora aí, que eu não quero ver no meio desse povo, não. Abre essa porta aí. O diácono segurando ele ali, que o diácono passa a prova e tal. Ele queria estourar a porta da igreja com o pé. Não conseguiu tirar o irmão, foi embora. Logo na outra esquina deu uma confusão. Começou um tiroteio, ele deu uns tiros em alguém lá e tomou uns tiros também, foi parar no hospital. Coronel Fabriciano aqui. Ele está lá no hospital. Como foi uma tentativa de homicídio, ele estava preso, e nós temos aqui policiais, sabe que precisou de ficar sob guarda da autoridade. E tinha 2 soldados tomando conta dele lá no quarto do hotel. É que tem uns hospitais que parecem hotel, mas não é bom ir para esse hotel. Os policiais estão tomando conta dele. Enquanto isso, o irmão dele, que já era crente, orando por ele. Jesus, tem misericórdia do meu irmão, não deixa ele morrer, ele precisa te conhecer. Enquanto isso, tinha uma irmãzinha lavando roupa lá num bairro afastado de Coronel Fabriciano. Quem sabe lavando roupa e cantando, né? Cantando um hino do cantor, da harpa, adorando a Deus. O Senhor falou com ela, vai no hospital, quarto tal, ora por aquele homem, porque eu tenho um projeto na vida dele. Ela lá, fato verídico, ela largou aquilo tudo, partiu para o hospital. Chegou lá, o homem deitado, do jeito que ela viu, que o Senhor falou com ela, e os policiais na porta, disse, o senhor podia deixar eu entrar e orar por esse homem? Minha senhora, esse homem está sob guarda. Só pode entrar aqui médicos e enfermeiros credenciados. Mas moço, eu só quero orar. Minha senhora, desculpe, é ordem, nós estamos debaixo de ordem. E ela saiu chorando pelo corredor, foi para o banheiro, ficou lá chorando, Jesus, o senhor mandou vir aqui, Jesus. Aí o Senhor falou com ela, volta lá, ora por ele e diga que eu tenho um plano na vida dele. Enxugou as lágrimas, ajeitou, chegou na portaria do quarto, na porta do quarto, estava acabando de trocar os 2 policiais e entrando 2 descansados no turno lá. Quando acabou de trocar, ela chegou. Aí ele chegou e falou, moço, deixa eu orar para aquele moço que está deitado lá. Falou com o policial, seu policial, deixa eu orar para aquele moço que está ali. Aí o moço falou com ela, assim, o policial falou, a senhora é crente? Ela falou, sim senhor. Aí ele falou, então pai do senhor, vai lá e ora por ele. Irmão, Deus é Deus desses detalhezinhos. Você está entendendo como é que é? Você está entendendo como é que Deus trabalha? Deus põe a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Foi lá, orou pelo abençoado. Hoje ele é pastor lá em Coronel Fabriciano, no campo de Ipatinga. Pastor Zezinho está lá adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor, porque alguém ousou acreditar na simplicidade do Evangelho. E agora eu termino lhe dizendo que assim como Moisés foi até o fim, porque não abriu mão da visão da soberania de Deus, de que Deus é um Deus de alianças, de que vale a pena ter comunhão com Deus, e de que Deus é um Deus da simplicidade. Sabe o que vai acontecer? Você também vai conseguir ir até o fim. Quantos querem ir até o fim aqui esta noite? Até o fim como, pastor? 2 coisas. Ou a trombeta soar, irmos embora. Ou a gente fechar os olhos aqui e morrer, ir ali para aquela cidadezinha para cima, ali na saída para Conceição, e esperar o quê? Esperar o toque da trombeta. Porque quem foi para lá, na cidade do Pé Junto ali, Paulo tem uma palavra
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que agora morrem em Cristo, Deus os tornará a trazer com eles. E ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. E Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Deus não te chamou para parar na beira do caminho. Deus não te chamou para começar a caminhada e parar no meio da estrada. Deus te chamou para você ir até o fim, para você dizer como Paulo disse. Feche os seus olhos para você me ouvir. Para você dizer como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, Timóteo, está próximo. Só que tem uma coisa, Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, Timóteo, eu guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Mas antes, Timóteo, Paulo já tinha dito para Timóteo: Timóteo, fica preocupado comigo não, meu filho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu tenho certeza, pastor Daniel, que foi um projeto de Deus a minha vida aqui esta noite. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, a não ser da Eunice, que está ali comigo, a minha esposa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você chegou aqui dizendo: é o último culto, é o último final de semana que eu vou à igreja. E eu tenho uma palavra para alguém também aqui, sabe, que está vivendo uma vida cristã muito triste. Você está focando só as tragédias, só o fracasso. Abra o teu coração, abra o teu rosto, abra a tua cara e diga: Deus, não importa o que está passando comigo, Tu és o meu Deus. Diga como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Canta um hino de louvor e adore ao Senhor. Sabe por quê? Deus cuida de você e Deus cuida de mim. Tem um louvor do Kleber Lucas que eu acho que eu só sei o coro dele, que diz: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Deus cuida de mim e eu não ando sozinho. Aleluia, aleluia. Um minuto de adoração, abra a tua boca e adore. Deus quer te levar até o final. Vai. Diga para o Senhor esta noite: Senhor, eu cheguei aqui pensando em parar, mas eu não vou parar, Senhor. Eu vou continuar, eu vou seguir, vou seguir, vou seguir, vou seguir, e não vou olhar atrás. Diga como Jacó: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Você conhece esse louvor? Só saio quando o Senhor me tocar. Aleluia. Deus está tocando na sua vida esta noite. Morreu Moisés da idade de 120 anos, mas nunca perdeu a visão e nunca perdeu o vigor. Está escrito no livro de Isaías 40: dá força ao cansado e dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, caminharão, se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão com asas como águia, voarão, correrão, caminharão e não se cansarão. Pai querido, eu quero te adorar esta noite pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é transformadora, Senhor. Tua palavra é abençoadora, Senhor.
tua palavra é restauradora, Deus. Tu não nos chamaste para sermos fenômenos. Tu nos chamaste, Senhor, para sermos servos fiéis e irmos até o fim. Deus, não fomos convidados ao sucesso, fomos convidados ao triunfo em Cristo Jesus. Não fomos chamados para sermos aplaudidos e ovacionados como se fôssemos artistas. Fomos chamados, ó Deus, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Tu nos chamaste para isso, Deus. Por isso fortaleça o nosso coração, a nossa fé. Segura na nossa mão e nos leve até o fim, até o último passo, de maneira que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Se você acha que ele merece, dê um forte aplauso para ele. Glória a Deus. Deus te abençoe. Siga adorando. Pode assentar e siga adorando. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso.